No Brasil, temos nossas próprias lendas de desaparecimentos, histórias de navios que sumiram sem deixar rastro, engolidos pela imensidão do Atlântico ou pelos segredos de nossa própria costa. Mas o que aconteceria se a verdade por trás de um desses sumiços não fosse a fúria dos elementos, nem um simples acidente, mas algo de uma magnitude que desafia a própria compreensão humana? Algo tão antigo e primordial que sua mera presença é capaz de distorcer a realidade, corroer a sanidade e abrir portais para horrores inimagináveis. Pois é exatamente isso que a história do RMS Queen Mary nos força a confrontar. Para a maioria, o RMS Queen Mary é um ícone de opulência, um gigante dos mares que dominou as rotas transatlânticas e, mais tarde, um herói silencioso da Segunda Guerra Mundial, conhecido como o Fantasma Cinzento. Sua história oficial é pontuada por registros de luxo, velocidade e transporte maciço de tropas. Mas o que não se conta nos livros é uma narrativa muito mais sombria e aterradora, um capítulo esquecido que, mesmo oculto, continua a ressoar nos corredores úmidos e enferrujados de seu casco. Agora uma atração turística à beira-mar em Long Beach, Califórnia. O que ecoa ali não são apenas os lamentos de antigos passageiros ou os ecos de uma guerra distante, mas uma sinfonia sinistra de um pavor inexplicável, um horror cósmico que transcende o tempo e a própria matéria. Esta é uma daquelas histórias reais, documentadas por aqueles poucos que ousaram olhar para além da cortina de fumaça da história oficial, mas tão perturbadora que permaneceu à margem. Quase um segredo sussurrado nas profundezas do Brasil acadêmico, entre historiadores navais e pesquisadores do inexplicável, que ousam cruzar as fronteiras da ciência e da crença popular. Em 1943, no auge do conflito mundial, o Queen Mary não era apenas um transportador de homens e esperança. Em uma missão secreta, cujos detalhes foram apagados dos registros oficiais, o navio carregava uma carga que não poderia ser medida em toneladas ou em números de soldados. Ele carregava um destino. Foi então que, na vastidão fria e impiedosa do Atlântico Norte, onde a névoa espessa e as ondas traiçoeiras engoliam qualquer esperança de resgate ou testemunho externo, o impossível aconteceu. O navio não colidiu com um submarino inimigo ou um iceberg errante. Ele se chocou com uma anomalia abissal, uma força primária que jazia adormecida nas profundezas gélidas do oceano. Uma barreira dimensional que separava o mundo conhecido de uma realidade abissal, onde o tempo e o espaço se curvavam sob a influência de algo indizível. Aquela colisão não foi um mero acidente de navegação. Foi um evento cataclísmico que transformou o Queen Mary em um catalisador. Um receptáculo isolado à deriva num mar de entropia cósmica. Uma âncora para uma entidade que não pertencia ao nosso plano de existência. A bordo, a tripulação do Queen Mary representava a elite da Marinha Mercante Britânica. Homens e mulheres endurecidos por inúmeras travessias, veteranos de 1000 tempestades e mestres de sua máquina flutuante. Sua disciplina e racionalidade eram inquestionáveis, sua fé na ciência e na ordem inabalável. Mas seriam essas qualidades que os tornariam as primeiras e mais vulneráveis testemunhas de algo que rasgaria o véu da realidade. Eles não carregavam uma maldição, mas uma carga muito mais perigosa. O conhecimento proibido de uma anomalia ultraterrena que o navio, inadvertidamente, havia despertado de seu sono milenar. Eram os guardiões involuntários de uma brecha na realidade, a linha de frente de um confronto entre a ordem humana e o caos primordial. O navio, outrora um refúgio de aço e engenharia, transformou-se em um labirinto metálico e opressivo, cada corredor ecoando a memória de milhares de almas, agora corrompidas por uma presença alienígena. O primeiro sinal do horror não foi uma falha mecânica ou uma tempestade inesperada, mas uma ressonância vibrante e anômala que se propagava pelo próprio casco do navio. Uma frequência impossível de ser gerada por seus motores potentes ou pelas ondas furiosas do mar. Não era um som,
mas uma vibração que se infiltrava nos ossos, ressoando nos dentes, um tremor que parecia vir de dentro da própria matéria do universo. Os sonares, outrora ferramentas precisas de detecção, começaram a registrar pulsos erráticos vindos das profundezas abissais, padrões que desafiavam toda a física conhecida, como se as leis da natureza estivessem sendo reescritas em tempo real. A bússola, um guia inabalável em meio ao caos oceânico, girava descontroladamente, ignorando o magnetismo terrestre, apontando para direções que não existiam em nenhum mapa. Então, os sussurros começaram. Não o vento a uivar pelos mastros ou o crepitar da madeira sob a pressão do mar, mas vozes. Vozes que pareciam emanar das próprias paredes do navio. Um coro dissonante que existia entre as dimensões. Um lamento ancestral que gelava o sangue da tripulação, prenunciando a desintegração iminente da realidade a bordo. Não eram palavras discerníveis, mas uma cacofonia de sons guturais, guinchos e choros abafados que se infiltravam na mente, prometendo loucura. A luta da tripulação, a partir daquele momento, não era mais contra o frio ou a fome, nem mesmo contra os submarinos inimigos que poderiam estar à espreita. Era contra uma entidade que assaltava suas mentes, desmantelando a disciplina e a sanidade de dentro para fora. A ciência e a tecnologia que lhes serviam tão bem tornaram-se ferramentas inúteis, ou pior, condutoras para a manifestação do horror. Os mapas de navegação se tornaram labirintos de insanidade. As comunicações de rádio, portais para vozes distorcidas do além, fragmentos de realidades alternativas ou ecos de um futuro sombrio. O navio, outrora um refúgio seguro, transformou-se em uma armadilha flutuante onde a realidade se dissolveu. E a verdade sobre o que jazia, além do véu da compreensão humana, começou a se revelar em pesadelos lúcidos e alucinações coletivas, levando-os à beira do abismo psíquico. No final, o RMS Queen Mary não foi apenas um navio assombrado pelas almas de seus passageiros. Ele se tornou um silencioso testemunho de uma incursão cósmica, um monumento flutuante a um evento que nunca deveria ter acontecido. A verdadeira questão, ecoando através dos séculos em seus corredores espectrais, não é sobre os fantasmas que ali residem, os espíritos inquietos presos entre dois mundos. A verdadeira e mais aterrorizante pergunta é sobre a porta dimensional que foi aberta naquelas águas geladas do Atlântico Norte e o que de fato conseguiu atravessar para o nosso lado, permanecendo à espreita, esperando ainda hoje nas profundezas enferrujadas do gigante adormecido. No Brasil, temos nossas próprias lendas de desaparecimentos de embarcações que viraram fantasmas em mares desconhecidos. Mas a história que investigaremos transcende a mera lenda popular. Ela nos leva ao coração da ciência, do raciocínio e da disciplina militar, apenas para vê-los desmoronar diante de algo que a lógica não pode apreender. E é aqui que entra o Dr. Eduardo Braga. Doutor Eduardo Braga é um nome que ressoa nos corredores da Academia Brasileira, um farol de rigor metodológico e ceticismo inabalável. Professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com foco em História da Ciência e Navegação, Braga dedicou sua vida a desvendar os mistérios do passado através das lentes da evidência concreta, da documentação primária e da análise crítica. Sua carreira é marcada por uma incessante busca pela verdade, desmascarando mitos e lendas urbanas com a frieza implacável dos fatos. Para ele, qualquer fenômeno inexplicável é apenas um quebra-cabeça aguardando a peça certa, nunca um convite ao sobrenatural ou ao inexplicável. Ele acredita piamente que a história, quando bem contada, é sempre mais fascinante do que qualquer ficção, e que a realidade, por mais dura que seja, é sempre preferível à ilusão, mesmo que essa realidade seja sombria.
Nascido e criado no Rio de Janeiro, em uma casa onde livros e mapas substituíam brinquedos, Braga desenvolveu desde cedo uma paixão pela história marítima e pela tecnologia que moldou a exploração dos oceanos. Seus primeiros trabalhos focavam na influência dos avanços náuticos portugueses no período das grandes navegações, ou na complexa logística das frotas mercantes no Atlântico Sul. Ele não se impressiona com contos de marinheiros ou superstições, vendo-os como manifestações da psique humana diante do desconhecido, e não como evidências de algo além da nossa compreensão. Essa postura o tornou uma voz respeitada, mas também, por vezes, controversa no campo da pesquisa paranormal e do folclore. Quando confrontado com narrativas de eventos inexplicáveis, como o suposto Triângulo das Bermudas brasileiro na costa do Pará, ou a lenda dos navios fantasma na Baía de Guanabara, sua primeira reação é sempre a de buscar a falha humana, o erro de registro, a distorção da memória ou a fraude deliberada. Ele já provou que muitos supostos fenômenos sobrenaturais eram apenas ventos incomuns, correntes marítimas imprevisíveis, equipamentos defeituosos ou, no pior dos casos, engenhosos esquemas de contrabandistas. Sua reputação de demolidor de mitos era sólida, quase intransponível. A metodologia de Braga é quase um ritual de depuração de informações. Ele começa com a varredura exaustiva de arquivos, não se limitando aos mais óbvios ou aos de acesso público. Mergulha em diários de bordo esquecidos em depósitos úmidos, correspondências pessoais de tripulantes cujas famílias guardaram por gerações, registros de manutenção de navios que beiravam o absurdundo em detalhes, até mesmo em relatórios médicos e burocráticos que outros historiadores poderiam ignorar por sua aparente irrelevância. Cada fragmento de informação é dissecado, cruzado com outras fontes, submetido a um escrutínio rigoroso que ele chama de autópsia documental. Ele utiliza ferramentas de análise estatística para identificar padrões e desvios, simuladores de navegação para recriar as condições climáticas e geográficas de eventos passados, e, quando necessário, consulta engenheiros navais, meteorologistas, oceanógrafos e até psicólogos forenses, para compor um quadro o mais completo e racional possível. Para Braga, a verdade raramente é simples. A única anomalia que ele aceita é a anomalia estatística, nunca a sobrenatural. Foi essa sua reputação de inabalável guardião da razão que o trouxe a este caso. Inicialmente, Braga via a história do RMS Queen Mary, especificamente a versão que circulava nos bastidores da Marinha Britânica e em alguns círculos acadêmicos menos ortodoxos, como mais uma daquelas lendas urbanas persistentes, alimentadas pelo trauma da guerra e pela superstição inerente à vida no mar. Ele imaginava desvendá-la como já fizera com tantas outras. Encontraria a falha técnica não reportada, o erro de cálculo, a histeria coletiva ou o simples delírio provocado por condições extremas de confinamento e estresse. Afinal, a vastidão do Atlântico Norte, fria e impiedosa, era um palco fértil para a mente humana preencher o vazio com terrores imaginários, especialmente em tempos de conflito global. Mas algo no caso do Queen Mary começou a corroer o verniz de seu ceticismo com uma lentidão sutil, mas inexorável. Não foram os relatos mais fantásticos de passageiros assombrados, ou os lamentos nos corredores, que ele prontamente descartava como resquícios psicológicos da guerra. Meras projeções do inconsciente coletivo ou, no máximo, eco de ruídos ambientais. Foi a insistência, a constância e a uniformidade de certos detalhes técnicos nos documentos mais segredos que conseguiu acessar, muitos deles classificados como top secret e liderados sob condições excepcionais décadas após o incidente. Detalhes que deveriam ser irracionais, mas que estranhamente se repetiam em fontes independentes, com uma precisão perturbadora,
vindo de oficiais de alta patente e engenheiros de bordo com currículos impecáveis. Relatórios de sonar que registravam padrões vibratórios anômalos. Não ondas do mar, não ruídos de motor, mas pulsações rítmicas vindos de profundezas impossíveis, frequências que não se encaixavam em nenhuma tabela. Bússolas que perdiam o norte de forma inexplicável, ignorando o magnetismo terrestre, de maneira que desafiava toda a física da navegação. E, sobretudo, a inexplicável perda de comunicação por horas a fio, seguida de uma reinicialização de sistemas que não tinha precedentes na história da engenharia naval da época, como se o navio tivesse sido momentaneamente desconectado de sua própria realidade. Braga, o homem da razão inabalável, começou a sentir um calafrio diferente daquele provocado pelas evidências contraditórias que ele tanto amava desmistificar. O Queen Mary não era apenas um navio, era um labirinto flutuante de aço e rebites, mas também um registro gigantesco de uma anomalia que desafiava todas as leis que ele havia dedicado a vida para compreender. Seu interesse, inicialmente acadêmico e quase zombeteiro, transformou-se em uma obsessão fria e metódica, impulsionada por uma dissonância cognitiva insuportável. Ele sentia-se na obrigação, quase um dever moral, de aplicar sua rigorosa metodologia científica a algo que, por todos os lados, gritava por uma explicação que estava além de sua própria ciência. A ironia era cruel. O maior cético do Brasil estava prestes a se deparar com uma verdade que faria tremer os próprios alicerces de sua racionalidade. E ele sabia, no fundo, que esta não seria mais uma lenda a ser desmascarada, mas um pesadelo a ser documentado. A busca pelo conhecimento o estava levando, ironicamente, ao limiar do desconhecido, a um abismo onde a luz da razão parecia vacilar e os ecos do primordial prometiam engolir o que restava de sua lógica. O que começou como uma anomalia sutil, um mero desarranjo nas engrenagens da lógica e da física, logo escalaria para uma incursão brutal na sanidade de todos a bordo do RMS Queen Mary. O baixo zumbido, inicialmente dispensado pela tripulação como uma peculiaridade da gigantesca embarcação, um ruído crônico dos motores ou da ressonância do casco com as ondas do Atlântico, metamorfoseou-se em algo organicamente vivo, uma vibração que parecia vir do interior de cada fibra do aço, da própria alma do navio. Não era um som. Era uma sensação que penetrava os ossos, uma ressonância cultural, um lamento primordial que se propagava pelas placas metálicas, pelos dutos de ventilação, por cada recanto daquele monstro flutuante. Marinheiros veteranos, homens acostumados aos perigos e incertezas do mar, sentiam um frio que não era climático, um arrepio que não vinha da gélida corrente do Atlântico Norte, mas de algo que transcende a temperatura, uma presença imaterial que se insinuava por cada junta, por cada orifício do Queen Mary, um gelo que corroía a esperança. Os instrumentos de navegação, outrora os pilares da segurança e da razão, tornaram-se arautos do caos. As bússolas, antes tão infalíveis, que apontavam com precisão a direção em meio à vastidão azul, agora giravam em um balé insano, suas agulhas dançando sem propósito, ignorando o magnetismo terrestre, enlouquecidas. Não se tratava de uma falha elétrica trivial, mas de uma rejeição da própria física, como se o campo magnético do planeta estivesse sendo dobrado, distorcido por uma força que o doutor Eduardo Braga, em suas análises posteriores, descreveria como uma interferência extradimensional. Os sonares, que deveriam mapear as profundezas e detectar submarinos inimigos, passaram a vomitar uma cacofonia de pulsos erráticos, ecos que não correspondiam a formações geológicas ou navios, mas a padrões amorfos, vastos, que pulsavam nas trevas abissais. Uma espécie de canto de baleia cósmico, inaudível, mas detectável pelos aparelhos mais sensíveis. As luzes, que antes iluminavam os corredores com uma promessa de segurança, começaram a piscar em um ritmo que não era aleatório, mas parecia responder a um batimento cardíaco invisível, a um pulso alienígena que tomava conta da estrutura do navio.
Momentos de escuridão total se tornaram mais frequentes, mergulhando Queen Mary em um breu onde a claustrofobia se tornava uma entidade palpável, uma camada de pavor que se aderia à pele dos tripulantes. E então, os sussurros. A princípio, foram murmúrios distantes, fáceis de serem atribuídos ao vento uivante, ao ranger natural da estrutura metálica ou à simples fadiga auditiva. Mas eles cresceram, tornaram-se mais nítidos. Vozes dissonantes que pareciam vir de todas as direções e de nenhuma, emanando das próprias paredes, dos convéses, do ar pesado e úmido. Não eram palavras discerníveis em qualquer língua humana, mas uma Babel ancestral, um coro de agonia e êxtase, uma sinfonia de loucura que assaltava a mente dos tripulantes. O segundo oficial, Arthur Davis, um homem de ferro e nervos de aço, famoso por sua inabalável compostura, foi o primeiro a ser atingido de forma mais dramática pelo que chamaremos de primeiro contato psíquico. Relatos colhidos posteriormente de testemunhas ainda capazes de articular o descreveram como subitamente paralisado no meio do convés de observação, os olhos vidrados em um ponto vazio na imensidão cinzenta do mar. As mãos cobrindo os ouvidos como se tentasse estancar um sangramento interno, repetindo incessantemente uma palavra que ninguém compreendia, uma onomatopeia do terror. Knhar! Knhar! Davis, que nunca havia demonstrado qualquer sinal de perturbação, foi encontrado horas depois, ainda em transe, com febre altíssima e os lábios azuis, uma vitrine para o horror que o navio começava a manifestar. A disciplina rígida, o baluarte da marinha mercante, começou a ceder sob o peso do inexplicável, como uma barragem que se desfazia sob a pressão de uma inundação. Os mapas de navegação, outrora guias seguros da jornada, passaram a exibir padrões distorcidos, linhas que se curvavam para fora da representação geográfica, símbolos que não faziam parte de nenhuma cartografia conhecida, como se a realidade bidimensional do mapa estivesse se dobrando em si mesma, revelando uma geometria que não pertencia ao nosso plano de existência. As comunicações de rádio, a última linha de contato com o mundo exterior, tornaram-se portais para um ruído branco pontuado por vozes que não eram humanas, transmissões que pareciam ecoar de eras esquecidas, distorcidas por uma estática que não podia ser filtrada. As tentativas de contato com outros navios ou bases em terra resultavam apenas em silêncio absoluto ou, em casos mais perturbadores, em gargalhadas guturais que pareciam vir do próprio abismo, risadas que não tinham humor, apenas um escárnio cósmico. O capitão Douglas, um homem que já havia enfrentado U-boats e torpedos com a mesma calma de um britânico tomando seu chá da tarde, começou a demonstrar sinais de desgaste severo e acelerado. Seu sono, quando vinha, era atormentado por pesadelos lúcidos, visões de abismos infinitos e criaturas que desafiavam a compreensão humana, seres feitos de luz e sombra que rastejavam pelas paredes de sua cabine, por vezes transpondo a linha tênue entre o sonho e a vigília. Os homens, outrora orgulhosos de sua robustez e resistência, adoeciam sem causa aparente, sofrendo de febres que não respondiam a qualquer medicação conhecida e convulsões violentas, enquanto seus corpos eram tomados por erupções cutâneas que se assemelhavam a hieróglifos alienígenas, marcas que pareciam gravadas na própria carne, um selo da contaminação. O RMS Queen Mary não era mais apenas um navio de guerra, transformara-se num recipiente flutuante, uma embarcação que navegava não mais sobre as águas do Atlântico, mas sobre as correntes turbulentas de uma realidade alterada, uma fenda. O que era visível a olho nu, os corredores familiares, as cabines aconchegantes, a imponente ponte de comando, começava a ser sobreposto, em uma sobreposição sinistra, por algo mais. As sombras alongavam-se e pareciam ganhar vida própria, dançando em padrões impossíveis.
movendo-se de forma antinatural. Reflexos distorcidos surgiam em superfícies polidas e espelhos, mostrando figuras espectrais que não deveriam estar lá, rostos que se contorciam em agonia, ou sorriam com uma malícia que gelava o sangue. O ar a bordo tornou-se pesado, com um cheiro metálico e úmido que lembrava sangue e ferrugem, e parecia vibrar com uma presença invisível e esmagadora. O primeiro contato, portanto, não se deu por um aperto de mãos diplomático ou uma troca de palavras inteligíveis. Foi um assalto sensorial e psíquico, uma violação da própria percepção humana. A força que o navio inadvertidamente havia despertado de seu sono milenar não se manifestava de forma direta ou tangível, mas como um veneno lento que corrompia a mente, desmantelava a própria sanidade, desfazia a coesão social da tripulação. Era a manifestação de um horror primordial que não tinha forma definida, mas que conseguia se expressar através do medo, da loucura e da desintegração progressiva da realidade. A equipe médica a bordo, totalmente despreparada para esse tipo de epidemia psíquica, assistia impotente à derrocada de seus pacientes, diagnosticando histeria coletiva. Mas sentindo na própria pele os mesmos calafrios e a mesma sensação de que algo fundamentalmente errado estava acontecendo com o próprio tecido da existência. Os poucos que tentavam manter a razão se aferravam a rituais de trabalho, a repetição mecânica de tarefas, na esperança vã de que a rotina pudesse afastar o pesadelo. Mas o pesadelo estava a bordo, e ele estava aprendendo, assimilando, crescendo com o desespero de suas vítimas. O ano de 1943 era de tensão palpável, de fumaça e aço, de sacrifício e escuridão, com a Segunda Guerra Mundial em seu ápice brutal. O RMS Queen Mary, outrora símbolo de opulência e da mais refinada engenharia naval, havia sido transfigurado num navio de guerra. Uma fortaleza cinzenta, dedicada ao transporte de milhares de almas para a linha de frente, ou para casa, através das águas traiçoeiras do Atlântico. Sua velocidade e tamanho o tornavam um alvo tentador para os U-boats alemães, mas também uma máquina de transporte inigualável. Era uma rotina de vigilância constante, de silêncio rádio e de nervos à flor da pele. Uma dança mortal como imprevisível, em que a menor falha humana ou mecânica poderia significar o desastre. Doutor Eduardo Braga, em suas meticulosas investigações, não se limitava aos relatos oficiais, aos diários de bordo polidos e aos comunicados de guerra, que sempre buscavam manter uma fachada de controle e racionalidade em tempos de caos. Ele mergulhava nos anais esquecidos, nas cartas pessoais de marinheiros, nos fragmentos de conversas capturadas e em relatórios de inteligência que jamais viram a luz do dia. Muitos deles arquivados sob classificações de segurança máxima ou simplesmente descartados como delírios. E foi nesses resquícios de uma verdade obliterada, de vozes que a história oficial tentou silenciar, que ele começou a delinear o quadro de algo radicalmente diferente no dia 28 de outubro daquele ano, em algum ponto da vastidão gelada e implacável do Atlântico Norte. O Queen Mary seguia sua rota secreta, imponente e solitário, sob a névoa espessa que parecia engolir o horizonte. O silêncio da noite, que deveria ser apenas o som monótono e reconfortante dos motores pulsando no coração do navio, e o constante bater das ondas contra o casco, foi quebrado por uma anomalia. Um prenúncio sinistro que arrepiou os pelos da nuca de todos os que a perceberam. Não era o rangido metálico esperado de um navio em movimento, nem o lamento agudo do vento pelas aparelhagens. Era uma ressonância, uma vibração profunda e dissonante que parecia emanar do próprio coração do navio, reverberando através de cada chapa de aço, cada convés, cada camarote, infiltrando-se nos ossos.
Era um som que não pertencia ao mundo conhecido, uma frequência que se infiltrava no corpo e na mente, causando um mal-estar indescritível, um terror visceral que não tinha nome. Os primeiros a notar foram os engenheiros na casa de máquinas, homens forjados na disciplina e na exaustão, acostumados a cada nuance daquela gigantesca engrenagem flutuante. Eles conheciam o Queen Mary como a palma de suas mãos. Sabiam identificar o menor desvio nos batimentos de seus motores. Os murmúrios da máquina antes que se tornassem gritos. Mas aquele pulso, aquela vibração, era inequivocamente alienígena. Não vinha dos motores, nem das hélices, nem de qualquer falha estrutural conhecida que pudessem diagnosticar. Era como se o navio estivesse a reagir a uma força externa, invisível e imensa, que o assaltava das profundezas abissais. Uma entidade que o abraçava e o apertava, extraindo dele um lamento mecânico. Enquanto isso, os oficiais de navegação na ponte, por sua vez, confrontavam um caos ainda mais alarmante. Um desafio direto à sua formação e ao seu bom senso. Os sonares, instrumentos de precisão vital para detectar ameaças submarinas e mapear o leito oceânico, começaram a enlouquecer. Em vez dos ecos rítmicos e lógicos do leito marinho ou de potenciais alvos inimigos, eles exibiam padrões erráticos, pulsos que desafiavam toda a física conhecida, como se as profundezas do oceano estivessem a respirar um ritmo impossível, um código incompreensível. A tela verde piscava com formas geométricas que não correspondiam a nada no mundo natural ou tecnológico. Figuras que pareciam dançar uma coreografia insana. E a bússola, um guia inquestionável para qualquer marinheiro, o norte absoluto em um mundo de incertezas, começou a girar sem controle, ignorando completamente o magnetismo terrestre, apontando para direções aleatórias, como se a própria estrutura do espaço-tempo estivesse sendo distorcida ao redor do Queen Mary, criando um vórtice de desorientação. A confusão inicial deu lugar à incredulidade, depois a um terror velado que se espalhava silenciosamente entre a tripulação. Veteranos endurecidos pela guerra e pelas intempéries do mar, homens que haviam testemunhado o inferno e voltado, começaram a sentir a primeira fisgada de algo que transcendia sua compreensão, algo que suas mentes racionais se recusavam a processar. Não era o medo habitual de torpedos ou de minas, ameaças tangíveis e compreensíveis. Era o pavor do desconhecido, do impossível que se manifestava diante de seus olhos, desmantelando sua realidade. O que estavam a presenciar não era uma falha mecânica, mas uma falha da própria realidade, uma trinca no véu que separa o cosmos de nossa dimensão. E então, os sussurros começaram. Não do vento uivando pelos convéses abertos, nem das vozes distorcidas e indistintas do rádio estático. Eles pareciam vir de dentro das próprias paredes do navio, das tubulações, das frestas entre as chapas metálicas, como se o metal houvesse ganhado vida e memória, liberando um coro ancestral. Eram vozes dissonantes, um lamento multifacetado que parecia existir entre as dimensões. Um cântico primordial que gelava o sangue da tripulação e dos passageiros, mesmo aqueles que ainda tentavam atribuir os sons à fadiga de guerra, à claustrofobia ou à simples imaginação delirante. Era o prenúncio de algo muito maior. O professor Braga, em suas análises sobre a documentação fragmentada e os relatos quase sempre censurados, encontrou menções recorrentes a pesadelos coletivos que assolavam os dormitórios, a alucinações que se espalhavam como uma doença contagiosa e incurável, a uma perda gradual da disciplina e da sanidade, que não podia ser explicada por estresse de combate ou isolamento prolongado.
A tripulação, a elite da Marinha Mercante Britânica, treinada para a resiliência e para manter a ordem sob as condições mais adversas, começou a ceder. Sua coesão interna corroída por uma força invisível. A hierarquia, antes inquestionável, fragmentava-se sob o peso de uma ameaça que não podia ser combatida com armamento ou estratégia militar. Os mapas de navegação, antes guias seguros para o destino e para a ordem do mundo, transformaram-se em labirintos de insanidade, linhas e coordenadas que não faziam sentido, levando a mente a espirais de desorientação total. As comunicações de rádio, sua tábua de salvação em um oceano de isolamento em tempos de guerra, tornaram-se portais para vozes distorcidas do além. Mensagens que não eram estática ou interferência, mas algo deliberado, algo que tentava romper a barreira da razão e se comunicar de uma forma incompreensível. O navio, que era seu lar e refúgio em meio à guerra, transformou-se em uma armadilha flutuante. Um caixão metálico à deriva num mar de entropia cósmica e terror primordial. A realidade, antes sólida e previsível, começou a se dissolver em pesadelos lúcidos e alucinações coletivas, empurrando-os à beira do abismo psíquico, uma beira que prometia não a morte física, mas a aniquilação da própria alma e da mente. Era o começo do fim da compreensão humana a bordo do Queen Mary. A descida irremediável ao reino do indizível. Até então, o RMS Queen Mary era para a maioria dos historiadores um capítulo glorioso da Marinha Mercante, um símbolo de engenharia e resiliência britânica. Para mim, no entanto, para nós, que buscamos fissuras na narrativa oficial, ele era um enigma. O navio não se encaixava perfeitamente na tapeçaria dos incidentes de guerra marítimos. Havia lacunas, silêncios eloquentes que pairavam sobre o período de sua conversão para transporte de tropas, especialmente em 1943. A missão em questão, oficialmente registrada como uma travessia rotineira do Atlântico Norte, com milhares de soldados a bordo, sempre pareceu excessivamente simplista para um evento que, de alguma forma, deixou uma cicatriz tão profunda na memória coletiva, ainda que submersa em lendas superficiais. Minha investigação não começou. O fio condutor desses relatos era tênue, quase imperceptível, mas a persistência de certos padrões, ressonâncias de baixa frequência não identificadas, falhas simultâneas de sistemas de navegação, episódios de desorientação generalizada entre tripulações, instigou minha curiosidade acadêmica. E como o destino conspirou, alguns desses relatórios, curiosamente, passaram por canais de inteligência compartilhada com o Brasil, aliados estratégicos, antes de serem arquivados em depósitos menos vigiados. Foi numa obscura pasta de comunicações navais atípicas do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, que encontrei a primeira peça do quebra-cabeça. Não era sobre o Queen Mary diretamente, mas era um alerta sobre algo maior. O documento, o Memorando de Inteligência Naval Britânica com data de 1944, endereçado a um almirante da Marinha do Brasil, mencionava, de forma velada, a necessidade de cautela extrema em relação a distúrbios de campo magnético e ressonâncias abissais em certas áreas do Atlântico Norte. A linguagem era cifrada, técnica, quase poética em sua descrição de algo que parecia desafiar a física conhecida. O que flutua nas profundezas pode não ser deste mundo. Uma frase riscada e depois reescrita para algo mais genérico sobre perigos da navegação em zonas de alta anomalia geofísica. Um claro sinal de censura posterior, mas o original permaneceu legível por baixo. A simples existência de tal alerta, anos antes de qualquer teoria sobre portais ou dimensões paralelas ser considerada fora da ficção científica, era um indício poderoso. Munido dessa pista, viajei para Londres, para os vastos e empoeirados arquivos do Almirantado e do Ministério da Defesa, buscando referências a essas zonas de alta anomalia. A tarefa era hercúlea, como procurar uma agulha em um palheiro de segredos de guerra.
Meses se passaram em salas frias, entre mapas náuticos antigos, relatórios de comboios e diários de bordo de navios de escolta. O que se manifestava era uma estranha simetria de eventos. Sempre que um fenômeno de ressonância era reportado, invariavelmente, logo em seguida, surgiam relatórios de fadiga de combate extrema. Episódios de pânico sem causa aparente ou alucinações coletivas a bordo das embarcações próximas. A Marinha Britânica, tão ciosa de sua disciplina, nunca admitiria publicamente tais falhas. As explicações oficiais eram sempre convenientes: estresse de guerra, intoxicação alimentar, até mesmo pombos-correio com defeito em suas rotas. Foi então que uma sequência de relatórios médicos militares, subcategorizada sob problemas de saúde mental relacionados ao combate, chamou minha atenção. Não eram casos isolados de estresse pós-traumático, mas um padrão consistente de colapsos nervosos simultâneos e sintomas quase idênticos em dezenas de marinheiros e oficiais após certas travessias. Curiosamente, muitos desses episódios se concentravam em navios que haviam passado por coordenadas específicas no Atlântico Norte, precisamente as zonas de anomalia mencionadas no memorando brasileiro. E um navio em particular aparecia com uma frequência alarmante: o RMS Queen Mary. Não eram apenas problemas psiquiátricos. Havia descrições perturbadoras de sintomas físicos inexplicáveis: sangramentos nasais sem motivo aparente, febres altíssimas que não respondiam a tratamento, e o que os médicos militares descreviam como estupor catatônico ou delírios de perseguição com vocalizações em línguas desconhecidas. Um relatório de autópsia, curiosamente anexo a um caso de morte por trauma acidental a bordo do Queen Mary, em 1943, descrevia danos internos aos tecidos moles do cérebro da vítima que não correspondiam à causa de morte declarada. A descrição era de uma espécie de vibração molecular que parecia ter rompido vasos e neurônios, uma lesão que desafiava qualquer explicação médica da época e que, suspeito, desafiaria até mesmo a medicina moderna. A maior descoberta, o pilar que sustentava a muralha de mentiras, veio de um diário pessoal. Não era um diário militar oficial, mas o caderno particular de um jovem oficial médico, o tenente Alistair Finch, que serviu a bordo do Queen Mary em 1943 e desapareceu misteriosamente em terra logo após a travessia. O diário, recuperado anos depois em um baú de pertences esquecidos, continha descrições detalhadas e aterrorizantes de sua última viagem. Finch registrava não apenas os procedimentos médicos e as condições dos pacientes, mas também suas próprias observações pessoais. Ele mencionava a ressonância gutural que parecia vir do próprio casco do navio, as sombras que se moviam contra a luz das lâmpadas em corredores vazios e a sinfonia de vozes, impossíveis de serem localizadas, que ecoavam do metal sussurrando segredos ancestrais. O tenente Finch, em sua sanidade lentamente erodida, desenhou em seu diário padrões geométricos complexos e recorrentes que, segundo minhas pesquisas, pareciam replicar os padrões de pulsos de sonar irregulares que eu havia notado nos relatórios de inteligência naval. Ele descreveu um canto que se tornava audível apenas da presença de certas frequências de radar, um canto que desmanchava a mente, liberando o que não deveria ser liberado. Sua última anotação, escrita de forma trêmula e quase ilegível, clamava por socorro contra aquilo que o oceano não deveria ter libertado. O navio não está nos levando para casa. Ele escreveu, está nos levando para outro lugar, para o além. A oficialidade declarou Finch como desertor ou suicida. Um caso de insanidade de guerra. Mas seu diário, uma descoberta quase fortuita para a história oficial, revelava aterradoras evidências de que o Queen Mary não havia apenas encontrado uma anomalia. Ele a havia absorvido, transformando-se de gigante do mar em um portal flutuante, um condutor de horrores dimensionais que o almirantado britânico se esforçou desesperadamente para enterrar sob camadas de segredo e burocracia.
A verdade, como um iceberg, tinha sua maior e mais perigosa parte oculta sob a superfície, aguardando ser revelada. Começou a revelar seu verdadeiro e horripilante eu, um panteão de horrores que a mente humana mal conseguia conceber. Não eram os espíritos dos mortos, nem a fome do urso polar, que agora espreitavam nas profundezas gélidas do terror e do Erebus. Era uma forma de vida, ou talvez antivida, que se nutria do desespero e da entropia. Uma entidade tão antiga quanto o próprio vazio cósmico, adormecida sob as calotas polares por eras incontáveis. O gelo não era apenas o invólucro, mas sua membrana, um filtro fino entre nossa realidade e o abismo de onde provinha. E agora essa membrana estava se desfazendo. Os primeiros sinais tangíveis vieram através dos sentidos mais básicos. Uma cacofonia sutil, mas crescente. O rangido constante da madeira e do ferro, uma melodia familiar e reconfortante aos marinheiros, começou a se distorcer, assumindo timbres impossíveis. Um lamento gutural que não pertencia a metal ou madeira. Um sussurro agudo que parecia arranhar o interior do crânio. Ou um som pesado e úmido que ecoava das profundezas do casco, como algo gigantesco e molhado se arrastando sob seus pés. Os ecos dos passos nos corredores tornaram-se alongados, espectrais, por vezes duplicados ou triplicados, como se uma legião invisível marchasse lado a lado com os homens. Suas passadas fantasmagóricas se sobrepondo às da carne e osso. A luz das lâmpadas a óleo, já escassa, parecia flutuar e distorcer-se, projetando sombras que dançavam com uma autonomia sinistras, independentes de qualquer fonte de luz, alongando-se e encolhendo-se como tentáculos invisíveis que tateavam a escuridão, assumindo formas que a mente humana relutava em reconhecer. O frio que lhes roía os ossos passou a ser acompanhado por súbitos calafrios que vinham de dentro, uma sensação de invasão, como se a medula de seus ossos estivesse sendo drenada de calor por uma presença invisível e insidiosa. Era o prenúncio da desintegração sensorial. Não tardou para que a percepção individual fosse corroída, transformando o navio em um palco de delírios coletivos e pesadelos acordados. Marinheiros relatavam ver vultos nas passagens, figuras disformes que se esvaíam com um piscar de olhos, ou ouvir sussurros inteligíveis que pareciam vir do próprio ar rarefeito, cantando nomes esquecidos ou frases incompreensíveis numa língua que nunca existiu. Alguns juravam ver o rosto de entes queridos deformados pela dor, espiando-os através das paredes, enquanto outros eram atormentados pela visão de suas próprias mãos transformando-se em algo não humano, escamoso e retorcido. A sanidade, já em frangalhos pela provação, sucumbia sob o peso dessa agressão psíquica sistemática. O capitão Crozier, um homem de ferro e lógica, notou as mudanças mais sutis em si mesmo, e isso o aterrorizava mais do que qualquer ameaça externa. O sono era agora um portal para pesadelos vívidos de abismos sem fim e criaturas com olhos vazios, onde a realidade se fundia com a mais pura fantasia, enquanto a vigília era assaltada por breves lapsos de atenção, onde o mundo à sua volta parecia tremer, ou as paredes da cabine se contorcerem em formas orgânicas e repulsivas, como se o navio estivesse vivo e sofrendo, ou pior, regozijando-se. O mais aterrorizante, talvez, era a natureza contagiosa dessa loucura. Não era um surto isolado de um indivíduo, mas uma progressão compartilhada, como uma doença que infectava a mente coletiva do navio, tecendo uma intrincada teia de pavor e desconfiança. Homens que antes eram pilares de disciplina e camaradagem, agora se olhavam com suspeita, seus olhos refletindo a mesma sombra de pavor e desorientação. O medo que não vinha do lado de fora,
mas que germinava no âmago de suas próprias almas. A tripulação do terror, outrora um organismo coeso movido por um propósito, começou a se fragmentar. Cada homem isolado em seu próprio inferno particular, embora a fonte do horror fosse a mesma para todos. O Dr. Braga, em suas análises sobre o impacto psicológico de ambientes extremos, sempre enfatiza que o isolamento e o desespero são fertilizantes potentes para o sobrenatural. E no terror, essas condições foram levadas ao extremo do insuportável, criando o ambiente perfeito para que algo adormecido se manifestasse, se alimentando da falência mental. O gelo, que os aprisionava e sufocava, tornou-se também um espelho, refletindo e magnificando o que acontecia a bordo. As paredes de gelo que circundavam o navio pareciam agora pulsantes, com veias escuras e brilhantes que pareciam serpentear sobre a superfície, como se o próprio bloco de gelo tivesse sido infundido com uma vida antinatural, uma consciência primordial. De dentro do navio, através das escotilhas embaçadas pela geada e pela condensação, o mar congelado, antes uma planície inerte de brancura, assumia contornos grotescos, com formações que pareciam estruturas orgânicas em putrefação, gigantescas e silenciosas, estendendo-se em todas as direções sob um céu que não era mais azul, mas um tom doentio de cinza e violeta, pontilhado por estrelas que brilhavam com uma intensidade cruel e zombeteira. Era como se a entidade estivesse crescendo, engolfando não apenas o navio, mas o ambiente que o cercava, distorcendo a própria paisagem para refletir sua natureza alienígena, inscrevendo seu domínio sobre a terra e o céu. Os registros de Crozier tornam-se, a partir deste ponto, menos relatórios factuais e mais confissões perturbadoras, escritos numa caligrafia que se torna cada vez mais trêmula e desordenada, permeada por anotações incoerentes e símbolos que jamais poderiam ter vindo de um homem de ciência ou de fé. Ele tentou, com o resquício de sua sanidade, catalogar o inominável, buscando uma lógica onde não havia nada além do caos primordial. Uma tentativa patética de enquadrar o vasto e incompreensível horror em categorias humanas. A bússola, já inútil pela anomalia magnética, agora girava em espasmos violentos, e os termômetros registravam flutuações impossíveis de calor escaldante a um frio que parecia sugar a própria vida. Tudo dentro de uma mesma divisão do navio, desafiando todas as leis da termodinâmica. Os relógios, antes marcadores inexoráveis do tempo, pararam, ou avançaram e retrocederam de forma errática, como se o próprio tempo tivesse se curvado, desintegrado pela presença de algo que não pertencia à nossa dimensão. Uma criatura do antes e do depois, para quem a temporalidade humana era apenas uma ilusão frágil a ser esmagada. Era o horror em sua manifestação mais pura, não como monstro de carne, mas como a própria dissolução da realidade. A jornada para desvendar o que realmente aconteceu no terror não é uma expedição para o gelo, mas para as profundezas poeirentas dos arquivos, labirintos de papel e tinta esquecida nas entranhas da burocracia imperial. Nossa equipe, liderada pelo Dr. Mendes, caixas e mais caixas de correspondências, relatórios médicos, ordens de serviço, diários de bordo. Centenas de milhares de páginas que, à primeira vista, apenas reafirmavam a narrativa oficial de uma tragédia provocada pela natureza implacável do Ártico e pela falha humana. Mas o Dr. Mendes, com a paciência metódica de varteólogo, sabia que as grandes verdades raramente se revelam em letras garrafais. Elas sussurram nas margens, nas notas de rodapé apressadas, nas minutas descartadas, nos relatos incongruentes de testemunhas secundárias que nunca tiveram sua voz amplificada. Começamos a rastrear as redes de informação, não apenas dos oficiais de alto escalão,
mas também dos subalternos, dos cozinheiros, dos carpinteiros, dos poucos que tiveram contato com os navios antes de sua partida ou com os suprimentos que lhes foram entregues. Documentos de compra e venda de provisões, inventário de equipamentos, registros de saúde da tripulação antes e durante os primeiros meses da expedição, cartas pessoais de marinheiros para suas famílias. Cada pedaço um fragmento de um mosaico que desafiava a imagem cuidadosamente construída pelo almirantado. A primeira anomalia marcante surgiu nos registros de manutenção do HMS Terror. Semanas antes da partida, havia solicitações urgentes e inusitadas de reforço para certas áreas do casco, além de uma insistência para que um tipo específico de selante fosse utilizado. Um composto experimental que não constava nos padrões da Marinha para navios de exploração polar. As justificativas eram vagas: prevenção contra desgaste incomum ou otimização da integridade estrutural em condições extremas. Mas a linguagem cifrada e a urgência transmitiam um tom de preocupação que ia além do ordinário. Por que tal cuidado extraordinário com um navio já robusto e projetado para resistir ao gelo? Seria uma premonição de um impacto que eles não podiam prever? Ou um esforço para conter algo que temiam encontrar? Os relatórios de suprimentos também revelaram curiosidades. Além das toneladas de carne enlatada e biscoitos, havia uma quantidade desproporcional de materiais de vedação, não apenas para o casco, mas para compartimentos internos, além de estoques incomuns de óleos lubrificantes de alta viscosidade e graxas isolantes. Quase como se o navio estivesse sendo preparado não apenas para o frio externo, mas para um ambiente interno que necessitasse de isolamento extremo, ou para proteger algo dele. E mais inquietante, a presença de instrumentos de medição de frequência eletromagnética de alta sensibilidade, que eram mais comuns em estações de pesquisa científica do que em navios de exploração militar do século XIX. Equipamentos que, segundo os manuais da época, eram usados para detectar distúrbios atmosféricos, mas que, sob uma luz mais sinistra, poderiam ter propósitos muito diferentes. Aprofundando nas minutas de reuniões da Royal Society e da Royal Geographical Society, notamos a presença de discussões sobre fenômenos naturais anômalos no Ártico, datadas de anos anteriores à expedição de Franklin. Relatos esparsos de povos indígenas, coletados por missionários e exploradores, que falavam de luzes dançantes no gelo, de canções das profundezas que enlouqueciam os caçadores e de sombras que se movem sem corpo na vastidão branca. Esses relatos eram, na época, descartados como folclore supersticioso. Mas a frequência e a consistência das descrições, agora revisitadas, ganhavam uma nova e aterrorizante dimensão. Para o almirantado, isso era irrelevante. Para nós, no século XXI, eram as primeiras e mais cruas descrições de uma realidade que a ciência britânica estava prestes a colidir. A disciplina de uma instituição como a Marinha Real é uma faca de dois gumes. Embora garanta a ordem e a eficiência, ela também é uma mestra na arte de suprimir o que não se encaixa na narrativa oficial. Os diários de bordo, embora detalhados, mostravam lacunas e entradas que pareciam excessivamente concisas em momentos críticos. Anotações sobre irregularidades magnéticas severas tornavam-se cada vez mais frequentes antes do aprisionamento final no gelo. Mas eram sempre seguidas por uma linha de tudo sob controle, uma frase quase protocolar que, para o ouvido treinado, soava mais como um mantra de auto-engano do que uma constatação. As cartas de alguns marinheiros, interceptadas e censuradas pelo almirantado, faziam referências vagas a coisas que o olho não devia ver, ou a pressões que vinham de dentro e de fora, antes de serem sumariamente cortadas. Essas pontas soltas, esses fragmentos de pavor contido, eram o verdadeiro tesouro dos nossos arquivos. A investigação do Dr. Mendes revelava que a expedição de Franklin não era apenas uma empreitada de descoberta geográfica, mas uma missão que, inadvertidamente ou não,
cruzou um limiar do desconhecido. Os preparativos incomuns, os instrumentos atípicos, os relatos folclóricos descartados, tudo começava a desenhar um cenário onde a Marinha Britânica, em sua soberba científica, pode ter subestimado a verdadeira natureza do Ártico e o que ele guardava em suas profundezas primordiais. O Terror e o Erebus não eram apenas vítimas do gelo, mas veículos de uma colisão com algo que a humanidade não estava preparada para compreender, e muito menos para documentar de forma honesta. A verdade, percebemos, estava espalhada em pistas sutis, como migalhas de pão deixadas por aqueles que viram o indizível e foram silenciados, ou por aqueles que, temendo-o, preferiram escondê-lo. E o que essas migalhas de pavor nos levavam a crer era muito mais sombrio do que qualquer escorbuto ou chumbo envenenado. Os relatórios oficiais, caros ouvintes, pintaram um quadro de desespero e infortúnio. A fome que corroía, o escorbuto que debilitava, o chumbo que incidia nos ossos. Mas para o especialista que vos fala, esta narrativa é um véu transparente, um esforço compreensível para racionalizar o irracional, para dar nome e forma a um horror que desafiava a própria estrutura da mente humana. O que os marinheiros do Terror e do Erebus enfrentaram não foi apenas a privação material, mas uma desintegração sistemática da realidade, orquestrada por algo que as mentes do século XIX não estavam equipadas para sequer conceber. A insidiosa presença que se insinuou naquelas embarcações e, através delas, nas almas de seus tripulantes, agia de uma forma muito mais profunda do que qualquer doença ou toxina conhecida. Pensem comigo. O escorbuto, embora devastador, não explica a súbita loucura coletiva, os murmúrios incessantes vindos das paredes do navio, as visões partilhadas de criaturas amorfes que deslizavam pelas passagens escuras. O chumbo, encontrado em níveis preocupantes em alguns restos, pode ter agravado a confusão mental, sim, mas não invoca o desespero visceral, a total capitulação da vontade, que se manifesta nos diários fragmentados e nos relatos distorcidos dos poucos que, por sorte ou azar, sobreviveram ao gelo apenas para morrer em hospícios anos depois, seus últimos suspiros preenchidos por lamentos sobre a voz do oceano profundo. A fome, por sua vez, pode levar à alucinação, mas não a uma coordenação de pavor tão específica, a um terror tão direcionado que culminou no abandono irracional de provisões e equipamentos essenciais, numa fuga desesperada para o nada. A verdade era muito mais grotesca, muito mais violenta para a psique humana. Era a consciência sendo rasgada, célula por célula. O que se manifestou no Ártico e que os registros oficiais tão convenientemente atribuíram a causas naturais foi uma manifestação psíquica, uma infecção na própria estrutura da percepção. Aquela entidade para a qual não temos palavras adequadas em nosso léxico terreno não necessitava de contágio físico para se espalhar. Sua influência era etérea, uma vibração dissonante que ressoava nas mentes mais vulneráveis, desmantelando sua sanidade tijolo por tijolo. Os delírios, as paranoias, a histeria que se alastrava como um incêndio incontrolável não eram sintomas de doenças, mas os efeitos diretos da exposição a uma forma de vida que operava em frequências além da nossa compreensão. Um parasita cósmico que se alimentava da ordem e da razão, da própria coerência do universo. O que os tripulantes do Terror realmente confrontaram, sem o saber, foi a fronteira entre a dimensão humana e o abismo. O gelo e a escuridão do Ártico não eram apenas obstáculos geográficos, mas um véu, uma membrana fina que essa entidade conseguiu romper. E ao fazê-lo, ela não apenas corrompeu os homens do Terror, ela deixou uma marca, uma cicatriz dimensional que ecoaria através do tempo e do espaço, uma ferida aberta na tapeçaria da realidade. Esse foi o verdadeiro confronto final no Ártico, não com a morte por frio ou fome,
mas com a revelação da fragilidade da realidade perante o cósmico. Foi a primeira incursão em solo humano de algo que não deveria ter sido despertado. Uma violação primordial que romperia séculos de ignorância sobre as verdadeiras leis que regem o cosmos. E as consequências desse despertar não se limitariam às águas geladas do norte. Décadas mais tarde, quando o RMS Queen Mary foi transformado no fantasma cinzento da Segunda Guerra Mundial, sua rota de colisão com o indizível não foi um acidente isolado, mas uma intersecção fatal com a reverberação daquela mesma presença. As anomalias abissais que o navio enfrentou em 1943 no Atlântico Norte não eram simples formações geológicas ou eventos climáticos extremos. Eram manifestações da mesma força primordial que atormentou o terror. A maldição não estava ligada a um local geográfico, mas a uma corrente de tempo, a uma linha de energia cósmica que o Queen Mary, em sua imensa massa metálica e vibrante, inadvertidamente ativou. É como se a embarcação fosse um diapasão, ressoando com uma nota dissonante que vinha das profundezas do próprio tempo. O choque, a colisão mencionada nos registros classificados da Marinha Real e do Almirantado Britânico, não foi apenas física. Foi um impacto interdimensional de proporções cataclísmicas, um portal rasgado nas águas profundas do Atlântico, uma fenda na própria fábrica do espaço-tempo. Aquela anomalia, dormente por milênios, era um resíduo, uma ponta de iceberg de uma presença primordial que o terror havia perturbado. O Queen Mary não apenas colidiu com ela, ele a despertou novamente, agindo como um gigantesco imã para essa energia disforme, uma espécie de canal amplificador. Os gritos que supostamente ecoam em seus corredores hoje não são apenas de fantasmas residuais, mas a ressonância daquele momento de rasgo, a agonia de milhares de almas expostas a uma realidade. Maldição, cara ouvinte. Não é um espectro, uma aparição clássica em trajes vitorianos. É uma força viva, antiga, que subsiste além da nossa compreensão de vida e morte, manifestando-se como distorção da realidade e insanidade em seu estado mais puro. Ela se alimenta do medo, do desespero e da entropia, transformando o navio em um receptáculo, um útero enferrujado para seu renascimento, um berço para o indizível que veio das estrelas. O verdadeiro horror do Queen Mary não reside nas histórias de fantasmas que entretêm turistas, mas na prova silenciosa de que aquilo que foi confrontado no Ártico não foi contido, não foi dissipado. Pelo contrário, a cada incidente, a cada mente corrompida, a cada embarcação que se aproxima de sua esfera de influência, essa força primordial se fortalece, aprendendo, adaptando-se, tornando-se mais astuta. O navio não é um cemitério, mas um observatório, uma espécie de farol invertido que irradia a presença de algo que transcende nosso plano existencial, uma anomalia em expansão. E a colisão de 1943 foi o ponto culminante, o momento em que a barreira final foi quebrada. E o horror não apenas espreitou, mas fez morada, fincou raízes profundas nas entranhas metálicas do transatlântico. A maldição não é uma punição divina ou um capricho do destino, mas uma inevitabilidade cósmica. É a consequência da humanidade, em sua incessante busca por desvendar os limites da Terra, tropeçando em algo que deveria ter permanecido esquecido, nas profundezas gélidas do tempo e do espaço. O Queen Mary não está assombrado por almas penadas. Ele está imbuído da essência de uma inteligência cósmica, primordial e sem forma, que encontrou nele um novo lar, uma base de operações para expandir sua influência para o resto do mundo. E é por isso que, mesmo agora, décadas após a guerra, os ecos de pavor ainda ressoam. Não são memórias fantasmas, mas as ondulações de uma presença viva, pulsando, esperando, crescendo em força. O confronto final não está no passado. Ele é uma ameaça constante, um sussurro persistente de que a porta foi aberta, e o que atravessou nunca mais retornou.
O Queen Mary é a prova de que o abismo tem olhos, e agora ele nos observa de perto. Do interior de um navio que, em sua grandiosidade, se tornou a prisão de uma entidade indizível e a testemunha silenciosa do fim da sanidade, de uma praga mental que ainda busca novas vítimas. Ainda hoje, décadas após aquele encontro abissal nas águas gélidas do Atlântico, os corredores do Queen Mary, agora um hotel flutuante e museu, persistem em uma sinfonia dissonante, um eco fantasmagórico que muitos atribuem a almas inquietas. Mas como o especialista que vos fala, o Dr. Eduardo Braga, pode atestar, a verdade é infinitamente mais perturbadora do que qualquer lenda de assombrações convencionais. O que realmente retornou do Atlântico em 1943 não foi apenas um navio de guerra, mas um sarcófago metálico contendo os fragmentos de uma realidade fraturada e a persistência de algo indizível. Uma cicatriz aberta na tapeçaria do universo que permanece em carne viva. Os relatórios oficiais sobre a viagem, tornados públicos anos depois em um ato de transparência superficial, são um estudo de caso em omissão calculada e manipulação da verdade. Falam de uma travessia excepcionalmente difícil, de condições meteorológicas adversas e de um surto de histeria coletiva entre a tripulação, convenientemente atribuído à privação e ao estresse inquestionável da guerra. Capitães e oficiais foram sumariamente realocados, muitos deles dispensados por razões de saúde forçadas, suas carreiras honrosas encerradas abruptamente. Os poucos que se atreveram a compartilhar suas experiências, as visões e os sons que assombravam suas mentes, foram rotulados como loucos, suas vozes abafadas pela máquina de guerra e pelo sigilo implacável do almirantado britânico. Mas nem todos se calaram. Alguns vestígios de suas confissões, obtidas através de fontes independentes e escavadas nos arquivos mais obscuros de nações aliadas, incluindo correspondências enigmáticas encontradas em acervos privados no Brasil, corroboram a narrativa de um horror que transcende o humano, um pavor cósmico que rasgou o véu da realidade. Nos primeiros dias após o incidente, o Queen Mary era uma casca oca, habitada por homens cujas mentes haviam sido irremediavelmente dilaceradas. A disciplina militar se esvaiu. O pânico, a catatonia e a agressão irracional dominavam os convés. Houve casos documentados de tripulantes que, em delírio, tentaram abrir as comportas de inundação para libertar o navio de uma presença invisível, enquanto outros se lançaram ao mar em busca de uma purificação que nunca viria, acreditando estarem infestados por algo que não era doença. Os corpos daqueles que sucumbiram à loucura foram rapidamente removidos, suas mortes classificadas como acidentes ou suicídios com uma pressa quase obscena. Um time de médicos especiais, na verdade uma equipe interdisciplinar de cientistas, linguistas e psicólogos militares com inclinações para o esoterismo, foi enviado a bordo em segredo para avaliar o dano psicológico. O que encontraram, contudo, não foi uma histeria comum, mas um padrão de colapso cognitivo que desafiava todas as categorizações psiquiátricas da época, evidenciando uma anomalia que atingia a própria estrutura da consciência. Eles falavam de sons impossíveis, de visões de criaturas que se contorciam nas sombras dos corredores, formas que se manifestavam nos limites da percepção, e de uma sensação avassaladora de que as próprias paredes do navio pulsavam como a vida alienígena, uma respiração pesada e gélida. Muitos descreveram a experiência de ter suas memórias e identidades corroídas, substituídas por pensamentos e imagens que não lhes pertenciam. Como se uma parte da anomalia abissal tivesse se infiltrado em suas mentes, um parasita psíquico que reescrevia suas realidades internas. A doença que os consumia não era física, tangível, era ontológica, aterrorizando-os com a revelação de que o mundo como eles o concebiam era uma ilusão frágil, e que além do véu da compreensão, espreitava uma vastidão indiferente e hostil.
Um cosmos insondável. O que se seguiu foi uma operação de desinformação sem precedentes, talvez uma das mais bem-sucedidas da história. O Queen Mary foi submetido a uma rigorosa quarentena e uma descontaminação ritualística, com procedimentos tão bizarros que mais pareciam exorcismos ancestrais do que protocolos científicos. Foram utilizados jatos de vapor em temperaturas extremas que deveriam purgar o invisível, descargas elétricas em pontos específicos do casco, e até mesmo símbolos arcanos desenhados discretamente em anteparas e compartimentos de máquinas, sugerindo um desespero que transcendia a lógica militar e abraçava o misticismo. O navio foi declarado livre de riscos para futuras missões, mas a verdade é que ele nunca foi completamente purificado. A anomalia não havia sido removida. Ela havia sido contida, encapsulada, tornada inerte através de um processo que até hoje permanece em segredo absoluto. Uma fusão aterrorizante de tecnologia de ponta e conhecimento esotérico proibido. Talvez aprendido às custas de almas. Essa inércia é o que explica os fenômenos inexplicáveis que ainda ocorrem a bordo do Queen Mary. Os sussurros inaudíveis que parecem vir de lugar nenhum, os passos vazios que ressoam em corredores desertos, os objetos que se movem por conta própria, as sensações de frio intenso e pavor repentino que arrepiam a espinha, não são manifestações de fantasmas comuns ou almas errantes em busca de paz. São ressonâncias, ecos distorcidos daquela incursão cósmica, a reverberação de uma ferida no tecido da realidade. O navio se tornou um ponto focal, uma cicatriz dimensional que nunca cicatrizou completamente, vibrando perpetuamente com a memória da abominação que ali se manifestou. As almas dos tripulantes que sucumbiram não descansam em paz. Elas se tornaram parte dessa sinfonia de horror, amalgamadas com a energia residual da entidade, presas num purgatório de pesadelo que se repete infinitamente, um lamento que transcende o tempo. A persistência do Queen Mary como um navio assombrado é a prova mais gritante de que a verdade, por mais que tentem escondê-la com véus de racionalidade e propaganda, sempre encontra um caminho para emergir, mesmo que como um sussurro inquietante na escuridão. O almirantado britânico, em sua tentativa desesperada de controlar a narrativa e manter a moral durante a guerra, inadvertidamente criou uma das maiores e mais duradouras lendas urbanas da história, sem saber que estava apenas disfarçando uma verdade muito mais aterrorizante: a existência de forças que desafiam a nossa realidade, entidades que existem além dos nossos sentidos e do nosso entendimento. Para nós, aqui no Brasil, país de rica mitologia e folclore que se entrelaçam com o inexplicável, essa história serve como um lembrete sombrio de que nossos oceanos, por mais que os dominemos com nossa engenharia e ciência, guardam segredos que estão além da nossa compreensão. O Dr. Eduardo Braga, em suas últimas palestras antes de seu afastamento da vida pública e sua reclusão para a pesquisa aprofundada, sempre ressaltava a teimosia com que a história oficial se apega ao racional, mesmo diante do inegável. Ele acreditava que a verdadeira resiliência da humanidade reside não em negar o incompreensível ou em construir muros de ceticismo, mas em ter a coragem de encará-lo, de tentar mapear os contornos do terror cósmico que se esconde nas profundezas do nosso próprio inconsciente coletivo. Assim como os espíritos de nossas lendas persistem, essa anomalia do Queen Mary é a prova de que há algo mais, algo que se recusa a ser esquecido. O Queen Mary não é apenas um navio assombrado. É um monumento flutuante à nossa ignorância. Uma âncora para a verdade de que o abismo não é apenas um lugar físico no fundo do oceano, mas uma dimensão que pode ser rompida. E a porta, uma vez aberta, nunca se fecha completamente. Os gritos do passado que ecoam em seus convéses não são apenas lamentos humanos isolados. São um murmúrio constante da anomalia, esperando, testando os limites da nossa percepção, buscando uma nova fresta para se manifestar. Este é o tipo de verdade que o canal Segredos Submersos se propõe a desvendar,
Histórias que a ciência oficial tenta abafar com relatórios e explicações convenientes. Lendas que escondem realidades muito mais perturbadoras e mistérios que desafiam nossa própria compreensão do universo e de nosso lugar nele. Se você se atreve a mergulhar nas profundezas do desconhecido, a confrontar o que a maioria prefere ignorar e a explorar os cantos mais sombrios da verdade oculta, junte-se a nós nesta jornada. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum novo mergulho no inominável. E deixe seu comentário com suas próprias teorias e experiências. Compartilhe este episódio com aqueles que não temem o abismo, pois é apenas encarando a escuridão que podemos começar a entender a verdadeira natureza da luz. A verdade está lá fora, ou melhor, aqui dentro, vibrando sob a superfície do nosso mundo, esperando para ser descoberta, e às vezes ela ecoa dos lugares mais improváveis, como os conveses enferrujados de um gigante transatlântico, à deriva no mar da nossa própria ignorância.